Conhecido pela intervenção urbana Sonhar Pode, que é pintada em diversos pontos da cidade de Itajaí. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Junilgen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Você pode interagir conosco e participar através das redes sociais. Estamos no Facebook, /Viva Voz Univale, também no Twitter e no Instagram, como @Viva Voz Univale. Se você tem sugestões de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Bom, hoje nós estamos recebendo o ator Mauro Filho, que aceitou o nosso convite para falar da obra de seu pai, o artista Mauro Kailon. O Mauro Filho participa do grupo Karma de teatro. Obrigada pela presença, Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pelo convite. Bom, a gente quer conhecer um pouco mais de perto o trabalho do seu pai, que com certeza já deixou uma marca, todo mundo que a gente fala, o Sonhar Pode, as pessoas já identificam, é muito legal, né? O que inspirava a obra do Mauro pai? Ele costumava falar que as maiores inspirações dele eram a família dele. Então, com muito orgulho, eu sou uma dessas inspirações, eu e minha mãe. Ele falava muito disso, assim, que a gente inspirava ele a realizar essas obras. Então, a intervenção do Sonhar Pode é uma intervenção que surgiu essa coisa do sonho em família, né? De acreditar num momento melhor. E ele queria levar isso para as outras pessoas, que as outras pessoas também acreditassem nessa coisa que a gente acreditava também, que a gente acredita até hoje. Então, a maior inspiração dele, ele sempre deixava bem claro que era a família dele. Legal. Isso. E quantas habilidades dele, porque para fazer essas intervenções é muito íntimo, né? Então, quais eram as habilidades que ele utilizava para estar produzindo essa obra e estar deixando esse legado? Ele era um artista visual, né? Então, ele trabalhou muito, no início da carreira dele como artista, ele trabalhou muito com plástico, com materiais que ele reutilizava, né? Materiais reciclados, fazia um trabalho de reciclagem. Mais para cá, ele já estava fugindo um pouco desse material, já estava uma coisa mais contemporânea, uma atividade de arte visual mais contemporânea. E já partindo para intervenções de rua, né? A intervenção do Sonhar Pode é uma delas. Então, ele já estava mais contemporaneizando a obra dele, né? Então, ele teve um crescimento, assim, dentro das artes visuais. Então, ele trabalhava em madeira, em plástico, papel machê. Ele fazia uma técnica que não era necessariamente papel machê, era uma técnica que ele criou de papel machê para ele trabalhar nas obras dele, em cima de madeira, em cima de tela mesmo, de tela de pintura. E as intervenções, né? As palavras estavam muito presentes na obra dele. Então, não dava para desassociar a obra dele de arte visual, de poesia, que está tudo muito misturado, né? Ele escrevia nas suas obras. Então, a obra dele não é só uma obra visual, mas também é uma obra que se lê. Então, é muito interessante isso. Essa pitada poética, né? Isso. Agora, Mauro, vamos falar um pouco dessa exposição. Sim. Que está aberta, fica até dia 3 de novembro ali em Balneário Camboriú. O título já é bem sugestivo, né? Meus traços são veias que bombeiam um coração reciclado, né? Sim. Fala um pouco dessa temática. Essa temática surgiu há 4 anos atrás. Meu pai sofreu um problema cardíaco. Então, ele ficou 7 dias em coma na UTI. E quando ele acordou desse coma, ele falou pra gente que ele viveu outros mundos, viu coisas. E essas coisas foram retratadas nessa exposição, nesses trabalhos, essas 32 peças que estão sendo expostas lá em Balneário Camboriú agora. Então, são trabalhos, são figuras que ele viu, ele falava que eram figuras da alma, ele chamava, né? Eram homens, animais, e tudo muito trabalhado na cor vermelha, que ele disse que via muito vermelho. Então, também fazer essa ligação também com essa ideia de como ele teve um problema cardíaco numa veia, essa coisa do sangue. Então, isso está muito presente nessa exposição, né? Essa coisa da veia reciclada, que faz uma alusão ao trabalho dele, né? Nas artes visuais, de reutilizar peças. Então, foi mais ou menos nesse caminho que ele fez esse trabalho, né? Aproveitando e falando ainda sobre a exposição, você pode falar mais um pouco sobre esses relatos que deram origem ao último trabalho do seu pai? Ele falava muito, no primeiro dia que ele acordou do coma, ele já acordou, ele não perguntou nada, não perguntou o que aconteceu com ele já começou a falar, ainda um pouco inebriado pelos remédios, né? Claro.
ele falou dessas coisas que ele viu. E no outro dia ele já pegou uma agenda e já começou a rabiscar essas figuras. E depois essas figuras foram para telas e foram para madeira, peças, esculturas que ele realizou. Então tem tudo documentado em agendas, porque ele tinha esse hábito, né? Então a gente tem agendas lá de 20 anos, 20 agendas, pelo menos, que tem muita coisa escrita sobre a vida dele, sobre a obra dele principalmente. E essa exposição está bem retratada lá quando ele estava criando esse material ainda. Muito legal. Mauro, você, lógico, como filho, teve esse contato super próximo, né? Conta um pouquinho de como era o artista e como era a pessoa, né? Como era o Mauro em casa e como ele se relacionava com a arte dele. O pai, ele tinha... Agora eu tô tendo a dimensão do artista que ele era, né? Depois da morte dele e tal, as pessoas vinham falar de como era importante, quando leram as intervenções dele, como fez diferença para eles. Eu tinha muita visão de pai, né? Então, eu não conseguia diferenciar muito. Eu sabia que ele era um grande artista, mas não via ele como artista, eu via ele como um pai, né? Claro. Então, agora eu tô tendo essa dimensão, né? Mas meu pai sempre foi um pai muito presente, uma pessoa muito ligada às artes. Eu sou artista por ele, então não tem... Ele tinha muito orgulho de ter um filho artista, ele não queria que eu fosse nada além disso, que muitos pais às vezes têm medo, claro. Né? Ele não, ele incentivou desde o começo, desde pequeno, a fazer arte. Então ele foi uma pessoa muito presente, muito carinhosa com as pessoas, tinha muito apreço pelo carinho, a gente era muito afetuoso a relação lá em casa, tanto comigo, com a minha mãe. Então, o que as pessoas veem na obra dele, essa poética, não é nada falso, é tudo verdadeiro, é dele mesmo, foi criado por ele. Achei interessante que você disse assim, ele me incentivou a começar nas artes, né, e começar minha carreira como um artista. Você sabe como que ele iniciou nesse mundo e começou a desenvolver as habilidades dele? Sim, ele foi bastante tarde até que ele começou a desenvolver o trabalho dele. Eu já tinha... Foi logo depois que eu nasci, então por isso que ele fala muito que influenciou, né? A família dele influenciou nessa história das artes visuais. Então ele começou ali, ele começou muito assim... Não teve uma inspiração, ele foi lendo, foi vendo, foi se interessando, foi fazendo como um hobby em casa, para passar o tempo, e isso foi evoluindo. Ele trabalhava com outras coisas na época, né? Trabalhou em mil lugares, em 1000 coisas, fazendo bicos, enfim. Até que ele começou a se encontrar nessa área e foi levando isso a sério, levando isso como o trabalho dele, né? Mas isso foi um processo bem lento mesmo, que foi culminando nessa figura que ele se criou, assim, né? Que ele criou para ele. Bacana. Agora, voltando então à exposição que fica na Galeria Municipal de Balneário até dia 3 de novembro, fala um pouco sobre o impacto dessas peças, porque eu entendo que muita gente que já gosta de arte acha muito normal ir ver uma peça, ver uma exposição, mas talvez a gente precise dar um incentivo para aquelas pessoas que estão descobrindo ainda esse universo, né? Como você vê, qual foi o impacto que essas obras trouxeram para você, por exemplo? A gente costuma falar que as pessoas precisam ter o contato com a arte para se sensibilizar com a arte, né? Então, se você nunca frequentou algo, não conheceu, não parou na frente de uma obra e não parou de verdade, viu de verdade, né? Não só passou e gostou, não gostou. Parou, tentou se conectar com aquilo, você nunca vai ter a sensibilidade para admirar aquilo. Mas a obra do pai, ela tem uma coisa que as pessoas se conectam muito rápido, né? Então, a minha casa era o ateliê dele também. Então, eu tive contato com essas peças, assim, de manhã, tarde à noite, né? Então, ainda tem muita coisa lá em casa, muita coisa mesmo. Então, a gente convive com isso ainda. E as pessoas sempre que entravam lá em casa, elas falavam, no ateliê do pai, falavam do impacto que né? De entrar naquele lugar e ver aquilo tudo pulsando, né? Porque é muito vermelho, é muita coisa no teto, na parede, enfim. E as exposições dele, ele sempre tentou retratar esse ambiente familiar dele. Então, as exposições dele nunca são aquelas exposições que tem um quadro lá, um quadro aqui. São exposições com bastante obra, para dar esse impacto desse conjunto de obras, né? Esse conjunto de obras que ele tinha. Até a gente brincava que
Tem 2 outros amigos meus, a Sara Uriarte e o Kim Coimbra, que eram bem parceiros dele, que a gente brincava, que a gente montava a exposição para ele, com ele, só que depois que a gente entregava a exposição, ele ia lá e juntava mais coisa e botava mais coisa. Nunca estava pronta a exposição. Então, se agora em Balneário ele estivesse vivo, a exposição já seria outra desde que abriu, desde a semana que abriu. Então, era muito dele. Então, a gente tenta manter isso, né, de fazer como ele queria. E eu convido as pessoas a prestigiarem, porque está linda a exposição. A Galeria Municipal de Arte Balneário Camboriú. O que você sente vendo a exposição, né? Diferente do que está na sua casa, sim. mesmo que você... Eu achei bacana você dizer que ele queria reproduzir um pouco desse ambiente, mas você olhando como um espectador comum, né? Não sei se é possível fazer essa leitura. Esse distanciamento é difícil. Mas que sensações você tem? A sensação é de uma poesia muito forte, né? A obra do pai tinha uma poesia muito grande. Então, as pessoas, elas têm aquele impacto visual de início e quando elas se aproximam da obra, elas pegam detalhes, porque tem muita coisa escrita, muita coisa que tu tem que parar e observar. Então, tem muita coisa sobre Brasil, sobre família, sobre arte, sobre Itajaí, muito sobre Itajaí, porque ele amava essa cidade, então ele retratava essa cidade em suas obras. A influência, né, da questão do mercado público, do peixe, do mar, era muito forte no trabalho dele. Então, as pessoas que são aqui da região, com certeza elas se conectam por essa proximidade que a gente tem, né? De conhecer Itajaí, de conhecer as ruas, os lugares. Então, elas se conectam muito fácil, assim, porque tem uma poesia muito vibrante, né? Legal. Você já falou sobre a poesia, também sobre a cor vermelha, né? Como algumas características das obras do Mauro. Existem outras que marcaram a obra dele, que enfatizam o trabalho dele como artista? O vermelho teve presente já há muito tempo, já, mas se fortaleceu depois desse acidente que ele teve no coração. Mas mesmo eu acho que o impacto da questão da poesia na obra dele, acho que é uma marca muito forte. A questão de retratar a cidade que ele amava, que ele não era daqui, ele é natural de Tijucas, mas se criou aqui em Itajaí. Mas para ele a cidade dele é Itajaí. Então essa proximidade, esse orgulho de ser itajaiense, ele fazia questão de colocar na sua obra. E também as referências assim que ele tinha de outros artistas, né? Talvez não brasileiros também, catarinenses. Ele tinha muita influência de Florianópolis, né? Do Meyer Filho, da Eli Heil, do Franklin Cascais, que também tinha uma relação com Florianópolis, e ele com Itajaí. Referências na arte africana, arte indígena. As pessoas até costumam falar, parece rupestre, parece indígena, parece africano. Verdade. Tem tudo isso aí um pouco, assim, né? A espinha de peixe, quase todas as obras ele fazia o desenho de uma espinha de peixe, né? Dessa relação com o peixe, né? Com o mar. Então, acho que isso que eu posso destacar, assim, de mais forte. Tem mil coisas, mas mais forte isso, né? Muito legal. Eu queria falar um pouquinho ainda do Sonhar Pode, porque para mim foi por ali que eu conheci o trabalho dele, né? E você lembra de acompanhar a concepção dessa intervenção? Porque eu acho que o termo é bem intervenção, porque, na verdade, ele carimbava essas frases por aí, com alguns grafismos e tal, né? Como é que foi? Eu não lembro, na verdade. Depois que ele explicou. Lá, muito tempo atrás, ele escreveu na agenda dele, nas 2 páginas, ele escreveu Sonhar Pode de ponta a ponta. Sonhar pode, ponto. Sonhar pode, ponto. Sonhar, encheu. E ficou. Aí, de repente, um dia ele foi rever as agendas dele, né? Porque tem muita coisa lá, então são coisas que ele pode tirar de lá e criar e continuar. E ele viu isso. E ele, de repente, eu não cheguei a falar com ele, assim, qual a ideia que ele teve de escrever na rua. De repente, eu estava andando na rua, já vi ele escrevendo na rua. E eu falei, pai, tu olha bem onde tu está escrevendo, porque, né, vai saber onde tu pode mesmo escrever assim na rua. Daí ele falou, sonhar pode. Não, daí ele falou assim, não, as pessoas isso é poesia. Enfim, quando eu vi, a cidade já estava tomada de sonhar pode, né? Então, assim, até hoje eu ando pela rua, eu encontro um que eu ainda não tinha visto, né? Porque alguns são descartáveis, né? Não estão em lugares que vão sair por um tempo, outros estão mais em lugares mais fixos. Mas, enfim, essa questão da intervenção é isso mesmo, né? De a obra viver por um tempo, né? Ela não vai ficar para sempre ali, a parede vai ser pintada, mas o legal é que tem um registro disso. E o mais legal é que as pessoas gostam muito de registrar.
Então, nas redes sociais, se a gente colocar lá a hashtag lá nas redes sociais Sonhar Pode, tu vai encontrar 1000 fotos de pessoas retratando aquela intervenção. Isso é muito legal. Legal mesmo. A gente volta a conversar com o Mauro Filho daqui a pouco. Estamos falando sobre a exposição que fica em Balneário Camboriú. A exposição Meus Traços São Veias que Bombeiam um Coração Reciclado, do poeta, artista plástico Mauro Kailon. Daqui a pouco a gente volta. Nós estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje recebendo o Mauro Filho, que veio falar um pouquinho sobre a obra do Mauro Kailon, artista itajaiense, poeta e também responsável pelas intervenções Sonhar Pode. Muito bem. Bom, Mauro, explica pra gente, a gente estava conversando aqui no intervalo, o sobrenome Kailon, na verdade, é uma invenção do Mauro, né? Explica melhor pra gente. Isso, ele assinava como Mauro Santos, né, o sobrenome dele, e a partir de um momento, assim, ele queria criar um nome artístico para ele, né? Como todo bom artista, cria um nome artístico. E ele conheceu essa palavra, acho que lendo em algum lugar, e Kaelon é céu em latim. Então ele falava que esse céu foi para onde ele foi depois de começar a fazer a sua obra, né? Criar a arte levou ele para esse céu. Então ele várias frases que ele tem de textos, ele fala que quando ele morresse, ele gostaria de voltar para viver uma vida inteira. E essa vida inteira seria uma vida inteira na arte, porque ele não viveu uma vida inteira na arte, né? Ele teve um momento da vida dele que viveu na arte. Então a vida inteira, a vida completa para ele foi quando ele conheceu a arte, então quando ele foi para esse céu, por isso do Kaelon, né? Muito bom. E isso já é um diferencial, né? Porque é uma coisa muito específica, né? Ele inventou um céu para ele, dizendo que a arte o levou para lá. Existem outros diferenciais que tornam a obra do teu pai única? Eu acho que essa coisa de retratar as coisas mais simples, né? Que ele não tentava ser um artista, ele não tentava se comparar a ninguém, a querer ser alguém ou querer se parecer com alguma coisa. Ele era muito simples, a obra dele, ela é rica pela simplicidade que ela traz, assim, né? Pela singeleza, né? Você pode dizer essa palavra, da obra dele. Então, eu acho que isso diferencia ele. Era um artista também muito comprometido com a obra dele. Ele tinha muito apego, muito cuidado com a obra dele. Então, esse cuidado é o que eu tenho que ter a partir de agora, né? Com a obra dele, porque ele é um artista que não está mais em produção, né? Então, tudo que ele fez, a gente precisa preservar. Então, a gente quer continuar seguindo, fazendo com que o nome dele cresça cada vez mais no meio da arte. Que isso é possível, porque a obra dele tem muito valor. Com certeza. Aliás, era bem sobre isso que eu gostaria de te perguntar. Você falou em comprometimento, né? Como você vê o seu comprometimento agora? Não sei até que ponto você está comprometido com esse trabalho, né? Sim, o que você pretende fazer agora? Nós estamos agora... Você está com isso tudo na sua mão, né? Isso, tem bastante coisa na mão, então ainda um pouco confuso com o que eu posso fazer com isso, mas a gente está fazendo um trabalho agora de catalogar toda a obra dele. Então tem muita coisa no ateliê dele, coisa exposta, coisa em outros lugares. Então a gente está recolhendo tudo isso, catalogando, porque a gente tem vontade de que a obra dele vá para grandes museus, que a gente publique mais livros, mais escritos sobre ele. Deixou muita coisa escrita, então de repente um livro de poesias, muita coisa ainda a ser publicada e a ser mostrada ao público que ainda está lá só sob o nosso domínio da família, né? Que só nós conhecemos. Então a gente ainda tem um longo caminho aí para levar o nome dele cada vez mais longe, né? Parece que esse acervo é grande, né? Você pode citar algumas obras que ao longo da carreira marcaram a trajetória do teu pai como artista? Muita gente falava até que a maior obra do meu pai era ele mesmo, né? Que ele é uma figura, né? Que é uma figura, assim, ímpar. Então, a maior obra, com certeza ele falaria isso também. Foi a obra que ele criou para ele, né? A obra dele não era uma coisa assim que ele queria que vendesse, né? Mas uma obra que elevasse o espírito dele a outro patamar, que é o que a arte faz com todo artista, né? Ou todo mundo que se abre para a arte, né? Então, mas a gente
trabalhos em madeira. Eu sou apaixonado pelos trabalhos em madeira que ele tem, que ele junta pedaços de cama, enfim, e cria figuras a partir daquilo. Então tem vários trabalhos que na época muita gente queria comprar, e eu falava, não compra, por favor, não quero me desfazer disso. É uma coisa linda, assim, né? Então tem bastante coisa que a gente pode destacar. Então não conseguiria destacar uma, né? Apenas uma, duas. Mas você notava fases na obra dele? Com certeza, muitas fases. Essa última fase do vermelho foi muito forte. Teve a fase do plástico, a fase de fazer muita peça de mesa, de colocar de escultura, teve muito forte. E ultimamente tem feito muito quadro, né? Os quadros mais tridimensionais, porque ele colocava papel machê, então não era um quadro bidimensional. Então ele teve essa última fase dos quadros e da palavra no quadro. Então essa foi uma última fase dele, assim. Na tua opinião, também como um espectador, qual é o legado que o teu pai deixa para a arte, né, para a cultura de Itajaí? E o que você acha que isso pode influenciar na vida de outros artistas daqui para frente? Sim. Com certeza meu pai foi... a gente ainda não consegue medir o impacto disso agora, que ainda está muito recente. Mas com certeza daqui para frente a gente vai começar a ver artistas se criarem tendo como Mauro Kaelon como referência, né? Como referência de alguém que marcou as artes visuais em Itajaí, a poesia em Itajaí. Meu pai admirava Bento Nascimento, né? Ele era apaixonado pelos livros do Bento. Até tem um livro do Bento lá em casa que ele fazia as poesias dele junto com as obras do Bento. Então ele misturava. Então, como o Bento era uma influência para ele, outras pessoas vão ser influenciadas também pela obra do pai. Eu acredito que o impacto e as referências, as pessoas vão usar como referência, acho que daqui para frente muito, muito grande vai ser, né, o impacto disso aqui nas artes visuais de Itajaí, que tem tem uma produção grande em artes visuais. Ultimamente tem um pouco mais parado, mas a gente acredita que o impacto que deu, né, a morte dele, claro, acaba elevando chamou atenção, né, para a obra dele, né? Pena que isso acontece, que isso não, né? Mas enfim, então a gente acredita que isso vai trazer muitos bons frutos para as artes de Itajaí também. Legal. Mauro, e o ateliê? O que vocês pensam em fazer com aquele espaço onde ele trabalhava, né? O ateliê está lá intacto como ele deixou. Tem muita peça até pela metade, tem muita coisa mesmo em casa. Então, nossa casa, não só a parte do ateliê, que era nos fundos da casa, mas também a sala, tudo tá tomado de obra dele, né? Então, ainda está aberto. Ele mantinha um projeto, né, o Ateliê Casa Kaelon, que era visitação, ele mostrava o processo de trabalho dele e tal. As pessoas podem continuar visitando lá, fica no São Judas, na rua José Tedel, número 169, no bairro São Judas. Então, as pessoas podem visitar, de repente ligar para mim, entrar em contato lá pelo Facebook dele, tá? O Mauro Kaelon. As pessoas podem visitar uma fanpage, pode curtir lá, que a gente vai continuar postando coisas sobre a obra dele lá. Pode entrar em contato através da página para agendar uma visita. Eu vou estar lá para explicar mais. É bem bacana, que a gente quer que isso continue. Muito bom. Eu fiquei bem contente de você ter aceito o convite e já estou vendo que essa arte com certeza vai ficar circulando por muito tempo por conta da sua participação, né, Mauro? Muito legal. Obrigado. Mauro, vamos aproveitar e fazer um último convite para a exposição. Então, a exposição Meus Traços São Veias que Bombeiam um Coração Reciclado, que fica onde, então? Fica lá na Galeria Municipal de Artes de Balneário Camboriú, anexa ao Teatro Bruno Nitz, na Avenida Central de Balneário Camboriú. Ela está aberta das 13 às 19 horas, né, de segunda a sexta, e fica até o dia 3 de novembro. Então, as pessoas podem visitar, tem monitoria lá, as escolas podem agendar visitas também, que eles aceitam visitas de escolas. E é muito bacana, as pessoas vão ter um contato muito legal com a obra do pai através dessa exposição. Muito bom. Mauro, a gente agradece então o ator Mauro Filho, que depois vai voltar aqui para falar um pouco mais do trabalho dele no Grupo Karma, não é isso, Mauro? A gente agradece sua participação e ficamos por aqui, né, Júnior? É isso mesmo, Lisa. Agradecendo também você que esteve presente conosco em mais um Viva Voz. A sua audiência é sempre muito importante. Obrigado e até o próximo programa.